vamos lá. Em relação ao vídeo, gente, os vídeos que eu postei, é assim, eu precisava deixar alguma coisa para vocês fazerem na primeira parte da aula, né? Para não deixar vocês aí pensando que eu tinha abandonado vocês. Aí eu postei os links e achei que vocês conseguiriam abrir. E infelizmente não conseguiram. Então, eu vou deixar como opção, tá, gente? Eu gostaria. Opção não. Tá? Vou deixar. É porque, na verdade, o exercício já tá postado. A data limite do exercício é para amanhã, tá? Mas eu acho que vocês ainda têm algumas coisas para colocar em ordem em relação aos exercícios para eu compor a nota de trabalho de vocês, correto? Então, o que que eu vou pedir para vocês fazerem? Com calma, tá? Eu vou abrir uma exceção aí, eu vou abrir os questionários que eu postei para vocês aí, desde o começo da disciplina até agora, até domingo à noite, tá? E aí, o que que vocês fazem? Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo, por favor, assistam, né? São vídeos, são vídeos curtos e eu achei a linguagem deles muito fácil de entender. Por quê? Porque faz parte daquela Khan Academy, né? Não sei se vocês têm filho em idade escolar. E essa Khan Academy é muito legal, assim, porque são vídeos voltados aí para crianças e jovens, né? Uma linguagem muito fácil de entender, muito interativa. Então, seria interessante vocês assistirem esse vídeo. E eu gostaria que vocês fizessem um resumo desse vídeo, justamente pegando essas partes principais, tá? Então, assim, não precisa assistir hoje, correndo logo depois que acabar a aula. Eu vou deixar o prazo das atividades estendido até o final de semana, até o domingo à noite, tá? Até domingo meia-noite, para que vocês entreguem não só os outros questionários, mas também essa atividade, tá? Então, podem fazer isso com calma, beleza? E hoje nós vamos ter a nossa revisão de prova. Antes de começar, alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar já de primeiro momento? Eu acho que não, né? Por causa do silêncio aí, acho que não tem dúvidas, né? Como que eu vou fazer essa revisão hoje? É, eu tô com a prova aberta no meu computador, aqui na minha frente, e eu vou trabalhar os assuntos que estão nas questões, tá? Justamente para ajudar vocês aí a. É claro que eu não vou dar a resposta da prova, não, nem posso, nem sou doido de fazer isso, tá? Porém, eu vou trabalhar em cima, porque a anatomia, gente, é um assunto bastante extenso, né? Apesar de ser aí, tratar somente da anatomia das mamas, mas ainda assim nós gastamos aí 6 aulas, né? 5, 6 aulas falando sobre estruturas anatômicas, coisa que eu poderia falar muito mais tempo a respeito, né? Então, por isso que eu tomei essa decisão de, com a prova aberta aqui, discutir as questões, as possíveis questões que estarão na prova, tá? Então, deixa eu abrir meus slides aqui, ó. Já está gravando a aula, tá? Depois eu posto para vocês aí na plataforma. Antes de mais nada, deixa eu já deixar uma coisa clara para vocês aqui. A partir da semana que vem, como que vão funcionar as nossas aulas, tá? Eu ainda só estou esperando uma confirmação da coordenação da escola, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos passando por um processo de mudança de gestão, tá? Não sei com quem que vocês fecharam a matrícula quando começaram o curso, né? Mas a Carol e a Ana não fazem mais parte do quadro, né? Carol, inclusive, ela. Até hoje eu não sei bem, porque eu sei que ela era filha do antigo dono, mas depois ela não era mais dona, mas ela continuava como coordenadora na escola, né? Enfim, então ela não faz mais parte do quadro. A Ana também, que era parte da secretaria, também não faz mais parte do quadro. E agora eu respondo ao Fábio, que é o coordenador, e ao Leonardo, que é o novo gestor, tá? E aí a escola ela foi comprada por um grupo, né? Um grupo bastante forte aí que trabalha com escolas técnicas e faculdades, tá? E aí a tendência é que nós melhoremos cada vez mais aí a nossa maneira de trabalhar. Algumas vezes, né, nas nossas aulas aqui, eu já cheguei a comentar com vocês, nós vamos mudar a plataforma, a maneira de postar as aulas e tudo mais, e realmente vai mudar, tá? Então, o que que eu queria deixar claro com vocês para essa próxima semana pós-prova?
Nós temos mais duas disciplinas que eu vou continuar com vocês aí. Então, nós temos de aula aí, nós temos mais 5 aulas. Cinco? São mais. Não. Cinco, três, quatro. Não. Eu não sei exatamente qual que é o número de aulas, mas assim, nós temos mais três disciplinas que nós vamos estar juntos, que é técnicas de posicionamento, controle e qualidade da imagem e ética. Tá? Então são essas três disciplinas que eu vou terminar com vocês aqui. Essas três disciplinas vão mais ou menos aí até a segunda quinzena de abril, tá? Como que eu vou trabalhar com vocês a partir de hoje? Tá? A partir de hoje, não, a partir da próxima disciplina. Então, hoje vocês têm aula comigo, amanhã vocês têm a prova. Na próxima semana, eu vou postar aulas gravadas para vocês na terça e na quinta. E aí, para vocês não perderem esse contato comigo como professor, né, justamente para tirar dúvidas e tudo mais, eu estou brigando com o pessoal da coordenação, né, brigando no bom sentido, claro, para que eles me autorizem a entrar uma noite na semana, e essa noite preferencialmente na sexta-feira, para fazer uma revisão do conteúdo da semana e para tirar dúvidas. Por que isso, gente? Porque além de ter essa mudança, né, no formato aí, na gestão da escola e no formato das aulas, eu também vou assumir algumas não, né? Na verdade, eu vou assumir como professor de radiologia presencial lá. Então, não vou ter tempo hábil para estar com vocês presencialmente, mas podem ter certeza que eu estarei junto com vocês aí gravando as aulas. Ah, professor, mas eu não consigo tirar dúvida. Gente, vocês sabem da minha acessibilidade. Vocês conseguem falar comigo, às vezes, quando eu não posso falar, eu não tem como, não consigo responder na hora, tudo bem. Mas assim que eu posso responder as questões de vocês, eu faço, né? Então, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida dentro dessas aulas que serão gravadas, vocês me mandem essas dúvidas antecipadamente. Se eu não conseguir, por exemplo, pleitear essa noite por semana para tirar as dúvidas de vocês, vocês me mandem essas dúvidas, que eu vou trabalhar essas dúvidas na gravação da próxima aula, tá? Então, e aí eu vou citar o nome. Por exemplo, a Aldra me perguntou sobre tal coisa, né? A Laura me fez esse questionamento. Não é para expor vocês de forma alguma, tá? Mas é para que a gente possa ter essa interação, que vocês entendam que eu estou aqui dando aula para vocês, que eu me lembro quem é a Aldra, quem é a Laura e quem é a Andressa, tá? E que vocês não se sintam assim, nossa, não tem mais ninguém me ouvindo. Então, por favor, mandem suas perguntas e eu respondo em aula, tá? Até como uma forma de complementar meu material, beleza? Então é isso. A partir da próxima semana, terça-feira, dia 25, nós já teremos então aula terça-feira gravada e quinta-feira gravada, 25 e 27. Nós já vamos começar aí com a disciplina de técnicas de posicionamento, tá? Aí assim sucessivamente até terminar, beleza? Então acho que são 3 aulas de técnicas de posicionamento e a prova. Aí depois são mais 2 aulas de controle e qualidade de imagem e a prova. E mais 2 aulas de ética e a prova. Então são 3, 4, 7, 10, mais 10 aulas pela frente aí. Tá? Mais 5 semanas, no máximo. Aí vocês terminam a parte teórica e já estarão liberadas para o estágio. Beleza? Alguma dúvida sobre isso, gente? Acho que não também, né? Então vamos lá. Começando a nossa revisão. Ah, vamos dar uma revisadinha aí em divisões das mamas, que eu vi que foi uma coisa que deixou. Eu não estou sendo cruel, tá? Mas tem uma questão sobre isso na prova e eu gostaria de deixar isso muito esclarecido na cabecinha de vocês. Por quê? Porque vai ser o arroz com feijão do dia a dia de vocês na mamografia. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar a tela para vocês aqui.
Agora vai. Vamos lá. Divisões das mãos. Nessa revisão, eu não vou me ater aí a falar com vocês sobre planos e cortes anatômicos, nada disso, tá? Simplesmente porque isso não cairá na prova. Mas essa parte de divisões das mamas, eu preciso tratar com vocês e eu preciso perguntar, testar o conhecimento de vocês em relação a isso, tá? Porque, como eu falei, é o arroz com feijão da vida profissional de vocês aí no dia a dia, tá? Então, gente, existem duas maneiras de nós dividirmos a mama, tá? Nós vamos ter a divisão das mamas em quadrantes e a divisão das mamas na regra do relógio, tá? Isso eu digo em relação à circunferência da mama. E aí nós temos uma forma de dividir a mama em relação à profundidade, tá? Então eu vou tratar sobre essas três questões com vocês aqui: divisão da mama em quadrantes, regra do relógio e divisão da mama em profundidade, para não ter dúvidas mais, tá? Então vamos lá. Todas as vezes que nós formos realizar aí um estudo da mama, para que nós não fiquemos aí perdidos no nosso diagnóstico, por exemplo, nós precisamos localizar a estrutura, né, localizar a lesão, entre outras coisas. Por quê? Lembra que eu falo para vocês sempre? Anatomia tudo tem nome, sobrenome, às vezes apelido e endereço. O endereço das lesões mamárias é a divisão em quadrantes, tá? E a divisão em relógio, né? A regra do relógio e a divisão em profundidade, tá? Então, partindo do mais fácil, e daqui a pouco nós vamos para o mais complexo. Divisão das mamas, gente, em quadrantes é simples. Por quê? Porque nós estamos pegando a mama e fazendo quatro quadradinhos aí, tá? Sendo que o que está em cima, então vamos pensar assim, ó, se a gente traçar uma linha na altura da areola, tá? Mais precisamente aí, passando pelo meio da papila, tudo que está acima dessa linha vai ser superior. Tudo que está abaixo dessa linha vai ser inferior, beleza? Aí nós precisamos localizar, beleza? Eu tenho uma parte superior e uma parte inferior. E aí eu lembro do meu professor Armando Godoy dizendo o seguinte, com todo respeito, tá, gente? A mama ou a teta é do tamanho de um cavalo. Por quê? Se nós temos uma lesão de mais ou menos ali meio centímetro e a mama tem uma circunferência aí de aproximadamente 15 centímetros, imagina como isso não se perde em relação à informação, tá? Por isso que nós precisamos fazer essa divisão em quadrantes, beleza? Então vamos lá. Partindo dessa linha imaginária que nós traçamos, na altura da papila mamária, o que está em cima superior, o que está embaixo inferior, beleza? E aí nós vamos traçar uma segunda linha, formando uma cruz aí, né? Dividindo essa mama em cruz, e vamos pensar no seguinte: se o que eu tenho em cima é superior e o que eu tenho embaixo é inferior, eu vou ter duas divisões superiores e duas divisões inferiores. Beleza? Só que essas divisões inferiores precisam dos seus, ela já tem os nomes, agora precisam dos seus sobrenomes, tá? Volto a falar um pouquinho daquela divisão que nós temos aí do nosso corpo, a divisão anatômica, por quê? Lembra que eu falei para vocês que quando eu passo uma linha dividindo o meu corpo exatamente na metade, partindo da minha sutura sagital, eu vou ter o plano médio sagital? Então, desculpa, tudo o que eu tenho para o meio do corpo, ou seja, tudo que eu tenho mais próximo do PMS, do plano médio sagital, ele vai ser chamado de medial, tá? Consequentemente, tudo que eu tenho para o lado de fora do corpo, tudo que está mais próximo ao lado do meu corpo, vai ser chamado de lateral, tá bom? Então vamos de novo. Linha da papila, acima dela superior, abaixo dela inferior. Aí eu formo, né? Aí eu traço uma segunda linha aí em forma de cruz, né?
formando uma cruz. Tudo que está para o lado de dentro do corpo, mais próximo aí ao meio do corpo, e aí a gente usa o osso externo como referência aqui, tudo que está próximo ao osso externo vai ser chamado de medial. E tudo que está mais próximo à linha da axila vai ser chamada de lateral, tá bom? Agora vamos pensar no seguinte: nós temos, nós, né, seres humanos, temos duas mamas. Vocês, mulheres, têm as mamas ah, mais definidas do que nós homens, tá? Não se esqueçam, gente, que no raio-x nós precisamos localizar as estruturas, assim como na mamografia nós também precisamos. Então, tudo que está relacionado à mama direita vai ter o desenho colocado lá, identificando o lado direito. Tudo que está relacionado à mama esquerda tem que ter o E relacionando esse exame, essa imagem, ao lado esquerdo, tá? Aí, uma vez que nós sabemos onde localizar, onde se localiza cada quadrante, o que é superior, o que é inferior, o que é medial, o que é lateral, nós começamos a utilizar algumas siglas, tá? Para não ficar falando toda vez. Quadrante inferior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior externo, tá? Então vamos lá. Em relação às siglas, nós temos o seguinte: quadrante superior externo é a mesma coisa que quadrante superior lateral. Então, se vocês falarem para mim que QSL é igual a QSE, eu vou aceitar. Por quê? Quadrante superior externo é a mesma coisa que quadrante superior lateral, tá? Parte de cima, parte de fora. Beleza? Logo abaixo do quadrante superior externo, nós vamos ter aqui o quadrante inferior externo, que é a mesma coisa que o quadrante inferior lateral, tá? De novo, parte de baixo, parte de fora, beleza? Aí nós vamos ter aqui, do outro lado, né, encostado no quadrante superior lateral ou externo, nós vamos ter o quadrante superior interno ou medial. Medial sempre relaciona com interno, sempre relaciona com proximidade com o plano médio sagital. No caso da mama, sempre relaciona ele com osso externo, tá? Tudo que está pro lado de fora relaciona aqui com a axila, com a linha axilar. Tudo que está para o lado de dentro relaciona com o meio do corpo e com o osso externo. Beleza? E por fim, nós vamos ter aí o quadrante inferior interno ou quadrante inferior medial. Então, gente, se vocês trocarem a última letrinha aqui, né, em vez de ser QSE, colocar QSL, aqui QIL, QSM e QIM, não tem problema. Por quê? Porque nós sabemos que o que está acima é superior, o que está abaixo é inferior, o que está para dentro é medial, tá? Ou interno, e o que está para fora é lateral ou externo. Beleza? Sobre essa divisão de quadrante, gente, manda um joinha aí se tiver tudo bem, se não tiver, abre o áudio e faz a pergunta, por favor. Tudo certo aí? Ah, beleza. Laura mandou, Áudria. Andressa, entendeu? Professor, você pode repetir só sobre a sigla, por favor? Siglas, vamos lá. Então, ó, deixa eu abrir de novo aqui. Sobre as siglas. Sempre vai ser as iniciais do que nós estamos falando. Então, ó, QSE, quadrante superior externo. Se eu trocar por QSL, ela vai querer dizer o quê? Quadrante superior lateral, tá? Do outro lado, quadrante superior interno, nós também podemos nomeá-lo aí, né, com QSI, no caso, quadrante superior interno, nós podemos nomeá-lo como quadrante superior medial ou QSM,
tá bom? Abaixo, nós temos aí o QIE, que é o quadrante inferior externo, que nós podemos trocar tranquilamente por quadrante inferior lateral, que vai ficar QIL, e tá tudo bem, tá? E por último, o QII, que é o quadrante inferior interno, tá? Que nós podemos tranquilamente também trocar por QIM, que é quadrante inferior medial. Beleza, Andressa? Obrigado, professor. Nada. Agora vamos lá para o final da apostila, dos slides, que eu vou relembrar com vocês a regra do relógio e divisão em quadrantes por. Divisão em quadrantes, não, desculpa. Divisão quanto à profundidade, tá? Para a gente não perder o raciocínio, eu vou falar primeiro da regra do relógio, depois eu faço a divisão de profundidade, tá? Na regra do relógio, gente, é muito simples, tá? Uma vez que vocês dominarem aí a técnica e visualizarem isso mais facilmente, vocês não terão dificuldades em entender isso aqui, tá? Mas vamos lá. Regra do relógio, vocês têm que imaginar a mama como se fosse um relógio de parede, tá? O relógio de parede, ele vai ter essa marcação aqui. Em primeiro lugar, vocês não podem esquecer que os números base para o relógio são 3, 6, 9, 12. Tá? Então, o 12 é o mais superior e o 6 é o mais inferior. O 3 vai ser aí, no caso, para a mama direita, vai ser medial e o 9 vai ser lateral, tá? Então, partindo do sentido horário, nós vamos ter aqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mama direita, ela inverte a questão do horário em relação à mama esquerda, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque se na mama direita nós temos o 3 mais medial, no caso da mama esquerda, nós vamos ter o 9 mais medial, tá? Então vocês não podem, tem que tomar cuidado com isso aqui. Não pode confundir, tá, gente? Porque quando vocês forem, por exemplo, localizar uma lesão e vocês colocarem assim, ó, é só um exemplo, tá? Mas se vocês forem formular uma frase da seguinte forma: a lesão está localizada às 3 horas na mama esquerda. Onde essa lesão está localizada? Tá aqui, ó. Está localizada mais externamente. E é totalmente diferente se vocês dizerem que essa lesão está localizada às 3 horas na mama direita. Por isso que é importante vocês identificarem a mama que está sendo submetida ao exame, né? Naquele momento. As duas mamas serão, tá? Mas vocês precisam identificar qual mama é direita e qual mama é esquerda para vocês não errarem na hora de fazer a imagem e não induzirem o, o médico que fará o laudo ao erro, tá? Porque ele precisa entender, se vocês estão enxergando uma lesão aqui às 10 horas na mama direita e ela tiver uma lesão mais ou menos na mesma região, essa lesão não vai estar às 10 horas na mama esquerda, ela vai estar mais ou menos aqui às 2 horas na mama esquerda, entendeu? Então, por isso que é importante vocês se lembrarem, primeira coisa, que as lesões elas vão respeitar aí o sentido horário e não anti-horário. Então, é mais ou menos como funcionam os ponteiros do relógio. Vai começar do 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? E terminar no 12 novamente. E isso no caso da mama direita. No caso da mama esquerda, você vai ter essa mesma configuração de sentido horário, tá? E vai entender que 9 e 3 nesse caso aqui, são equivalentes, ou seja, eles estão mais mediais aí no corpo da paciente, tá bom?
Entendido aí, gente? Tem dúvidas? Manda um joinha para eu saber aí se vocês estão com dúvidas, se tá tudo bem ou se eu posso prosseguir. Pode falar, Professora, eu não Audrey. consegui entender Não essa, conseguiu. essa parte. Vamos lá. É, É, então, eu estou tentando entender assim. Professor, desculpa. Achei que você falou que podia falar. Não, pode falar, pode falar. Eu estou tentando entender assim, seria do meu lado, né? Vamos supor, igual você falou, que é para imaginar um relógio, né, na nossa frente. Então seria assim, do meu lado, às 3 horas seria a minha direita, às 9 horas seria a minha esquerda, é isso? Não, não. Lembra sempre, gente, que você vai ter a paciente. É porque, na verdade, você vai posicionar a paciente. Pensa só. Deixa eu achar uma outra maneira de explicar isso para você. Se nós formos, por exemplo, realizar um raio-x de tórax, nós vamos fazer um PA de tórax. Vocês conseguem compreender que a direita do paciente é a sua esquerda e que a esquerda dele é a sua direita, tá certo? Ou estou enganado? Então, né, acho que eu estou certo, né? Ninguém se manifestou, eu estou certo. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ah, tá. A Laura já mandou um joinha aí. Desse modo, tá? A mama direita da paciente, você tem que imaginar a paciente, Alda, de frente para você. A mama direita da paciente sempre vai estar à sua esquerda, exatamente como nós estamos vendo aqui. À esquerda da tela nós temos a mama direita. À direita da tela nós temos a mama esquerda. É isso aqui que nós estamos vendo, tá? É claro que a nossa os exames de mamografia, nós vamos utilizar a compressão. A gente não vai fazer um exame de capa dessa mama, tá? Então, consequentemente, essa regra, essa descrição de lesão mamária vai caber aí muito mais ao médico que fará o laudo do que a vocês, tá? Mas vocês precisam entender essa questão de onde a lesão se localiza, tá? Então, primeira coisa, a regra do relógio. Nós precisamos respeitar o sentido horário, tá? Então vamos lá. Se na mama direita eu tenho um relógio começando aqui às 12 horas e ele girando no sentido horário, ou seja, direcionando-se aí para a esquerda, para a direita, no caso, aqui, como eu estou mostrando para vocês, ó, a direita do 12 tem o 1. Tudo bem que ele está mais baixo, mas ele está à direita. O 2 à direita do 12. O 3 à direita do 12, tá? E assim sucessivamente até o 11. No caso da mama esquerda, é a mesma coisa. Só que quando nós estamos comparando duas mamas, uma do lado da outra, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que as 3 horas da mama direita está relacionada às 9 horas da mama esquerda. Entendeu? Então, tá dando para compreender aí? Mudou um pouquinho a compreensão de vocês em relação a essa questão da regra do relógio? Como é que tá? Você tá com a mão levantada desde aquela hora, Aldré, ou quer falar de novo? Se quiser, pode abrir o microfone e falar já, não tem problema. Não, professor, eu esqueci levantar, desculpa. Ah, não, tranquilo, sem problema. Laura, como é que tá aí? Tá dando para entender? Tá difícil? Para mim ainda tá um pouco difícil de entender esse. Eu não tô conseguindo raciocinar direito. Tipo, imaginando a mama, sabe? Eu não tô conseguindo. Você pode explicar como se fossem os quadrantes para mim, por favor? Eu Posso. acho que ia ficar mais fácil. Dá uma Tipo, direção melhor, né? ia ficar melhor. Vamos lá. Então, ó, de maneira simples, tá, gente? No caso da mama direita aqui, vamos por mamas aqui. No caso da mama direita, do 12
ao 3, nós temos quadrante superior medial ou quadrante superior interno, tá? Do 3 ao 6, nós vamos ter quadrante inferior medial ou quadrante inferior interno, tá? Aí, do 6 ao 9, nós vamos ter aqui o quadrante inferior lateral ou quadrante inferior externo. E, por fim, nós vamos ter aí das 9 às 12, nós vamos ter o quadrante superior lateral ou quadrante superior externo, tá? Vamos para outra mama agora. Passando para a mama esquerda. Aqui tá 6, mas tá errado, tá, gente? Aqui é 12, tá? Das 12 às 3, quadrante superior externo, que é diferente desse aqui, ó, tá? Aqui nós vamos ter quadrante superior interno. No caso da mama esquerda, nós vamos ter das 12 às 3 o quadrante superior lateral ou quadrante superior externo, beleza? Das 3 às 6, na mama esquerda, nós vamos ter quadrante inferior lateral ou quadrante inferior externo. Das 6 às 9 na mama esquerda, quadrante inferior medial ou quadrante inferior interno. E, por fim, das 9 às 12, quadrante superior medial ou quadrante superior interno. Entendeu melhor, Laura? Agora sim, professor, consegui entender. Obrigada. Nada, imagina. Beleza. Andressa, tá tudo certo aí? Manda um joinha aí se tiver certo, por favor. Se não, me interrompe aí, faz a pergunta que vocês precisam entender, tá? Beleza. Agora, em relação à profundidade, a coisa mais simples que nós temos. Por quê? Nós pegamos a mama e dividimos ela em 3 partes. A parte mais próxima à papila vai ser considerada a parte anterior. Então, você pega uma mama e divide aí em 3 partes, mais ou menos iguais, tá, gente? Você não vai pegar uma régua e falar assim, não, essa parte aqui tem 3,33 centímetros. Não. Divide essa mama em 3 colunas aí. O que tiver mais perto da papila vai ser anterior. O que tiver no meio do caminho aqui, entre papila e músculo peitoral, nós vamos ter aí o médio, tá? Profundidade média, no caso. E o que estiver mais próximo ao tórax, posterior. Então, anterior, médio, posterior. Isso aqui é simples, né? Dúvidas aí? Acho que não, né? Então, ó, gente, dica: você pode utilizar esses 3 métodos em conjunto, tá? Você não é proibida de usar aí, se você está usando em quadrante, você não é proibida de usar a regra do relógio, porque a regra do relógio ela vai ser um complemento. Você vai localizar melhor a lesão aí, descrevendo ela em que horário ela está, mais ou menos, né? Do que simplesmente dizer que ela está no quadrante superior direito, por exemplo. Mesma coisa, quando você vira essa mama e vai para a compressão, você tem uma lesão ou anterior, ou média, ou posterior, tá bom? Vamos agora falar sobre estruturas anatômicas, estruturas mamárias aí, tá? E aqui, gente, eu não vou me ater aí a falar muito sobre função de cada uma, mas eu vou me ater aqui a falar especificamente sobre o que é interno e o que é externo. E basta para esse momento aqui, tá? Estruturas externas. O que nós temos como estrutura externa? Nós vamos ter aí areola, papila, tubérculos de Montgomery e prega inframamária. Essa é a parte de fora da mama, é a parte que nós enxergamos. Areola, papila, tubérculo de Montgomery e, por fim, prega inframamária. Beleza? Então, isso tudo que nós enxergamos. Tubérculo de Montgomery, gente, que é o que normalmente costuma dar nó nessa parte aqui, são essas glândulas aqui, ó, essas bolinhas que muita gente acha que é cravo e espinha. Não é. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui serve
para liberação aí de substâncias que vão lubrificar a mama durante o período de amamentação, tá, gente? Então, ó, de novo, estruturas externas, areola, papila, tubérculos de Montgomery e prega inframamária, que é aquela parte de baixo da mama aqui, tá bom? Estruturas internas. Vamos lá, estruturas internas. Nós temos aí músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, músculo serrátil anterior. Agora, tecido glandular, cauda de Spencer, tecido adiposo, que é gordura, tá? Tecido conjuntivo, que é a parte que vai dar sustentação à mama, e aí ele tem um outro nome mais bonito, chamado de ligamentos de Cooper. Beleza? Então, esse tecido conjuntivo, esse tecido meio elástico, meio sólido aí, que é responsável, que funciona como se fosse um sutiã interno, é chamado de tecido conjuntivo, mas também pode ser chamado de ligamento de Cooper, ou ligamentos de Cooper, tá bom? Além disso, nós vamos ter aqui ainda vascularização, que são as veias e artérias, vasos linfáticos e fibras nervosas. É isso que tem dentro da mama, tá? Vou perguntar sobre cada uma delas? Não, mas é importante vocês saberem o que está falando de fora, que nós enxergamos, e o que está falando de dentro, que fazem o seu trabalho e a gente nem lembra que existe, tá? Dúvidas aqui, gente, sobre divisão da mama, o que é externo, o que é interno? Se tiver tudo certo, manda o joinha aí que eu já passo para a próxima. Beleza? Vamos lá. Falamos também, gente, sobre o formato das mamas. As mamas, elas têm formatos diferentes, composições diferentes. As papilas, né, as areolas, elas são diferentes. E aí vão cair questões nessa prova em relação a isso, tá? Em relação ao formato da mama, nós temos o seguinte: nós temos as mamas em sino, tá? Que são justamente essas aqui, ó. Deixa eu aumentar até a imagem para vocês verem direitinho. Mama em sino, ela tem a parte de cima mais fina e a parte de baixo mais alongada, lembrando um sino, né? Quem já viu, né, sino, aqueles sinos de igreja, né, que tinham em catedrais, em igrejas antigas aí das cidades do interior, né? Ou então se lembra aí dos sinos de Natal, por exemplo, que nós colocamos nas árvores de Natal, vai ter esse formato aqui, ó, mais fininho em cima e mais alongado aí, mais robusto na parte de baixo, tá? Aí nós vamos ter as mamas assimétricas, que vão apresentar tamanhos e alturas diferentes. Uma mama mais baixa do que a outra, uma mama um pouquinho mais cheia do que a outra, que na verdade, gente, essa questão de assimetria do corpo, ela é comum a todo e qualquer ser humano. A questão é que existe um tipo de assimetria na mama que faz com que exista uma categoria só para isso. Por quê? Porque essa assimetria, ela acaba sendo um pouco mais visual, né? Normalmente, se você olha uma mulher na rua e tudo mais, você vê ali, você não percebe uma assimetria das mamas, principalmente porque ela está vestida e tudo mais. Mas, se você olhar assim nos mínimos detalhes, você pode perceber ali, né, o mínimo detalhe que eu digo assim, em relação a pegar a fita métrica mesmo, você vai perceber que uma mama é um pouco mais baixa do que a outra, uma mama é um pouco maior do que a outra. Mas nesse caso aqui, nós vamos ter aí uma mama mais assimétrica, porque essa assimetria ela é um pouco mais gritante aos olhos, tá? Aí nós vamos ter as mamas delgadas, que são esse tipo aqui, ó, que elas são mais compridas, tá? E elas têm um aspecto de caído mesmo. Então ela é compridona e caidona lá para baixo. Não significa que a mulher tem as mamas caídas, mas ele tem esse aspecto delgado. Compridona e de certa forma, até mais flácida, tá? Do que outros tipos aí. Depois nós vamos ter as mamas em gota, tá? Que são essas aqui, mamas em gota.
qual que é a definição dela? Mais arredondadas, com volume na parte inferior, ou seja, elas são mamas redondas, aí mais arredondadas, mas na parte de baixo elas são, ela tem toda a extensão dela arredondada, mas a parte de baixo ela é um pouco mais arredondada, então é um pouco mais robusta, tá? Que é diferente, por exemplo, das mamas redondas, que elas são redondas na sua totalidade. No caso da mama em gota, ela vai ser um pouquinho mais fininha na parte de cima, mas ainda assim ela vai ter um formato um pouco mais avantajado. Aí nós temos aí as mamas espaçadas, que deixam um espaço entre uma mama e outra. Cadê? Ó, aqui no caso está separado, né? E principalmente essa separação nós percebemos em relação às areolas mamárias, tá? Porque eles realmente parece que eles estão mais separados. A mama em si não é muito separada, né, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, mas as areolas, né, os bicos das mamas aí, eles acabam ficando um pouco mais separados aí, tá? Sem contar que elas têm esse formato, parece que o começo delas é um pouco mais embaixo, tá? Realmente parece que uma mama está indo uma para cada lado. Depois nós vamos ter a mama leste-oeste, que vai ter uma grande divergência aí de direções dos mamíferos, né? Que realmente um está olhando para um lado, o outro tá olhando para o outro, tá? Que é esse tipo de mama aqui. E por fim, nós temos as mamas redondas, que elas são arredondadas em toda a sua extensão. Beleza? Dúvidas aí, gente, sobre o tamanho, sobre o formato das mamas? Tá, beleza. Então vamos seguir aqui. Ah, vamos lá. Agora, em relação à composição das mamas. Lembra que eu falei para vocês que nós temos três tipos básicos? Três, né? Fiz acima, é assim. Três tipos básicos de mamas, tá? Aí depois, no final do material, eu coloquei mais alguns tipos para vocês aí. E a gente vai discutir um pouquinho desses 8 tipos, né, de mamas aí diferentes, né? Justamente para que não tenham dúvidas, tá? Vamos lá. Em relação à composição mamária, o que que nós vamos ter? Os três tipos básicos. Aquela mama fibroglandular, que é uma mama mais em, em momento de formação, tá? Ela é muito comum em adolescentes e mulheres jovens. Por quê? Porque ela está naquele período de formação. Então, existe uma grande concentração de tecido fibroglandular e menor concentração de tecido fibra adiposo, ou seja, você tem mais estruturas mais densas e menos gordura nessa mama, tá? Por isso que ela é mais frequente em mulheres mais jovens e em adolescentes, porque essa mama ainda está em formação, beleza? Aí nós vamos ter a mama fibroadiposa, que é aquela mama que normalmente já é uma mama mais madura. Por quê? Porque normalmente nessa fase a mulher já passou por um período gestacional, já passou por um período de amamentação, e essa mama já passou pela sua maturação, tá? É uma mama que ela tem uma distribuição igualitária entre tecido fibroglandular e tecido fibra adiposo, tá? Então você vai ter uma mesma quantidade, mais ou menos aí uma mesma quantidade de gordura e de tecido glandular. Mama muito comum em mulheres entre 30 e 50 anos, tá? E por fim nós vamos ter aquela mama adiposa, que é uma mama já encontrada mais frequentemente em mulheres acima dos 50 anos, crianças, né, meninas jovens aí até mais ou menos 8, 9 anos de idade e homens, tá? Essa mama, ela é muito menos densa do que as outras duas que eu falei para vocês, tá? E ela apresenta a característica de ser extremamente gordurosa. Por quê? Porque você perdeu parte do tecido fibroglandular, tá? Lembra sempre, gente, que tudo que a gente não usa no nosso corpo, ele tende a desaparecer. Imagina que uma mulher de 50 anos, muitas vezes, não tem mais, né? Não tem mais uma capacidade reprodutiva, ou então se ela tiver, ela não tem planos mais, né, de ter filho na cidade. Então, o tecido fibroglandular ele acaba até atrofiando um pouco, tá? E dando espaço aí ao tecido fibra adiposo. Além disso, né, nós temos ainda falando sobre a composição das mamas, nós temos isso aqui, ó, que eu acho que é uma coisa interessante de compartilhar com vocês também. Vamos lá. Estamos chegando. Isso aqui.
O tecido mamário, ele tem uma composição, tá? E aí nessa composição nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com porcentagem. Por exemplo, uma mama que tenha uma quantidade de tecido fibroglandular menor do que 25% da mama, nós vamos classificá-la como predominantemente gordurosa. Por quê? Porque ela tem mais gordura do que tecido glandular, tá? Aí, depois, nós vamos ter aí uma densidade fibroglandular esparsa. Por quê? Você tem um pouco a mais do que 25%. Uma média ali entre 25% a 50% da composição total das mamas de tecido fibroglandular. Então, é aquela mama que ela ainda é rica em gordura, mas ela tem uma certa densidade ali, que essa densidade ela se espalha por toda a mama, tá? Depois nós vamos ter aí uma mama heterogeneamente densa, que é aquela mama que ela já tem muito tecido fibroglandular, tá, gente? Aquela mama que a composição dela varia aí entre 50 a 75% da composição do tecido mamário de tecido glandular. E aí, aqui a dificuldade, tá? Por quê? Um minutinho só. É, no caso dessa mama heterogeneamente densa, imagina que nós precisemos aí localizar uma lesão. Olha o embaraço disso, de, de estruturas glandulares que estão posicionadas aí nessa mama, né? Lembra sempre, gente, que o que é mais branco é mais denso. Se eu não tiver uma estrutura, uma lesão aqui, um nódulo mais branco do que isso, é um abraço, é difícil de localizar, tá? E aí você precisa apelar para outros métodos para que consiga chegar no diagnóstico, tá bom? E por fim, nós temos aqui a mama extremamente densa, que é aquela mama que ela vai ter aí uma composição maior do que 75% de tecido fibroglandular, tá? E aí lembra sempre, tá, gente? Vocês podem classificar essa composição de acordo com aquela classificação anterior que eu dei para vocês. Fibroglandular, fibra adiposa e adiposa, tá? E aí vocês vão brincando com isso aí, né? Se facilitar a vida de vocês. A mama extremamente densa, ela estaria em qual desses três grupos? A mama heterogeneamente densa estaria em qual dos três grupos, tá? E por assim por diante. Dúvidas aqui, gente, sobre isso? Pode seguir? Beleza. Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui.